Graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um seminário do Raízes, o seminário As Frases da Cruz. Eu sou o pastor Samuel Paiva e nós estamos aqui para mais um do nosso seminário. Eu quero pedir perdão àqueles que estavam nos acompanhando ao vivo. Nós tivemos alguns problemas aqui na internet e resolvemos gravar e postar em seguida, tá? Então esse seminário não está sendo ao vivo. Nós estávamos fazendo ao vivo, mas houve algumas falhas na internet. Nós estamos retornando para fazer novamente. Eu queria convidar a orar. Soberano Deus, Pai, nós estamos na Tua presença mais uma vez, glorificando-nos a Ti por todas as coisas. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, nada foge do Teu controle. E nós queremos, Pai, que Tua palavra nos garante que o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que Te amam, que andam segundo a Tua palavra. Ó Deus, no nome de Jesus, eu quero Te pedir pela vida dos meus irmãos agora. Abençoa onde quer que chegue esta mensagem. Ó Deus, que o Senhor traga paz, clareza, entendimento acerca da Tua vontade, acerca de tudo que será ministrado nesse seminário. Derrama sobre os meus amados irmãos a Tua alegria, Pai, de estudar a Tua palavra. Que privilégio nós temos de estarmos submetidos ao Teu Santo Espírito, ao sermos tocados pelo Senhor, à luz da Tua palavra. Gera em nós mudança, gera em nós transformação, finca os nossos pés na rocha que é o Senhor Jesus, e que os Teus princípios sejam, Pai, o alicerce que nós venhamos caminhar. Louvado seja o Teu nome, Te agradecemos por mais uma oportunidade. É assim que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, nós estamos na aula 4, na aula 1 nós falamos um pouco sobre a introdução, tudo que aconteceu antes da crucificação de Cristo. Nós falamos um pouco sobre os 4 evangelhos, aqueles que narram esse momento da crucificação de Cristo. Nós falamos um pouco da situação política, econômica da cidade de Jerusalém, do povo de Israel. Então na aula 1 nós falamos sobre isso. Na aula 2 é a primeira frase de Jesus. Estudando as 7 frases de Jesus na cruz. A primeira delas foi: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, que é a aula 2. A aula passada, que é a aula 3, falando da segunda frase, é quando Jesus volta para o ladrão que está sendo crucificado juntamente com ele e diz: olha, eis que te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Então, se você ainda não assistiu essas aulas, procura aí no canal da igreja e assiste, que vai edificar a tua vida. E a aula de hoje nós vamos falar sobre a frase, a terceira frase, né, que Jesus fala para Maria, sua mãe, e diz: Maria, apontando para João, dizendo: eis aí o teu filho. E pega, olhando para João, e diz: eis aí a tua mãe, apontando para Maria. Então nós vamos falar um pouco sobre o que Jesus estava querendo dizer, quais são as implicações, o que nós podemos aprender com essa afirmação, tá bom? Então vamos lá. João 19, 25 diz assim: em pé, junto à cruz de Jesus, estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, a mulher de Clopas, chamada Maria, e Maria Madalena. Certo? Então, alguns vão dizer aqui que nós estamos falando de 4 mulheres. A mãe de Jesus, a irmã da mãe, ou seja, a tia, a mulher de Clopas e Maria Madalena. A mulher de Clopas, que chama Maria também, e Maria Madalena, ou seja, seriam 3 Marias mais a irmã de sua mãe, né? Que seria a irmã de Maria, que não fala o nome. Seriam 4 mulheres. Mas vão ter aqueles que vão defender que são 3 mulheres aqui. A mãe de Jesus, Maria, mãe de Jesus. A segunda, a irmã de sua mãe, a mulher de Clopas, chamada Maria, que seria essa segunda, ou seja, Maria, mãe de Jesus, e Maria, tia de Jesus. E Maria Madalena. 3 mulheres. Se são 3, se são 4. Versículo 26 diz assim: vendo ali sua mãe, e ao lado dela o discípulo a quem ele amava. É interessante dizer que é o próprio João que está narrando isso. E ele é o único dos evangelistas
evangelistas a narrar esse momento, a narrar essa afirmação de Jesus. E ele era o único dos discípulos que se fez presente no momento da crucificação de Jesus. Todos os outros, Pedro negou a Jesus, os outros estavam com medo, não estavam presentes. E como eu já falei anteriormente, alguns vão dizer que João era um adolescente ou era um homem muito jovem, que não gerava nenhum medo nos judeus de se tornar o sucessor de Jesus, por ser ainda um rapazote, né? Alguém muito jovem. Então, alguns vão dizer que quando Jesus chama João, ele tinha algo em torno de 17, 18 anos. Então, a gente está falando aqui no momento da crucificação de Cristo, 3 anos e meio depois, é como se ele tivesse aí algo em torno de 21 para 22 anos, certo? Então, ele era muito jovem, por isso que ele está ali acompanhando as mulheres que presenciaram todo o momento de Jesus até o Calvário. Então Jesus está sendo crucificado e João, o único evangelista presente, ele está narrando algo que ele presenciou, que ele vivenciou, porque João falava também com ele, falava com sua mãe, mas também falava com ele. E aí nós temos um problema, uma discussão entre os teólogos, que é o fato de o João ele se intitular o discípulo amado. É tendencioso ele falar isso, porque não são os outros que estão falando isso dele. Não é Pedro que está narrando, não é Mateus que está narrando, dizendo, olha, João é o discípulo amado, é o preferido de Jesus, é o que Jesus gostava mais. Não, é o próprio João que está falando isso. E eu não estou dizendo com isso que isso é mentira, muito pelo contrário. Nós temos, de fato, algumas evidências de que Jesus amava muito João. Sempre estava presente ali, Pedro, Tiago e João, que estavam sempre juntos. Né? Mas aí, ele vendo ali sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, Jesus disse à sua mãe, mulher, aí está o teu filho. Então disse ao discípulo, aí está a tua mãe. E a partir daquele momento, o discípulo manteve-a sob os seus cuidados. Eu queria falar aqui um pouco sobre os extremos. E no extremo, que são aqueles mais radicais, vão dizer que Jesus está tratando Maria aqui com desdém, sem muito respeito, sem muito carinho, né? Como Jesus não estivesse valorizando a sua própria mãe, assim como alguns também vão afirmar, quando Jesus fala com ela lá em Caná da Galileia, quando ele vai multiplicar, ou quando ele vai transformar água em vinho, e ele diz assim, mulher, o que tenho eu contigo? Né? Então, alguns vão dizer que Jesus não está dando muita importância aqui para Maria. Porque ele, em vez de usar o termo mãe, aí está o teu filho, ele diz mulher. Aí está o teu filho. Porém, esse termo mulher era muito comum, muito usado. E alguns vão dizer, na verdade, que Jesus estava preocupado em revelar que Maria era sua mãe, e os soldados e aqueles que estavam ali zombando de Jesus querendo fazer alguma coisa com ela. Então diz, olha mulher, aí está o teu filho. Né? Então só aqueles que eram próximos sabiam quem era Maria, e os que estavam ali ao redor não. Então nós temos esse extremo, aqueles que acham que Jesus não valorizou a sua mãe, não deu a importância devida. Mas tem aqueles outros também que querem colocar Maria como uma divindade, como a mãe sobre toda a humanidade, a mãe de todos, ou seja, está dizendo para o discípulo, olha, está aí a tua mãe, como se ele estivesse dando essa ordem, dizendo assim, ó, agora Maria é a mãe de todos vocês. Né? E aí nós, na verdade, eu quero trazer à luz aqui alguns textos, trazer entendimento, teu conhecimento, alguns textos, que nós vamos falar da importância de Maria, mas nós vamos falar também sobre a humanidade dela. Nós não queremos tirar o valor de Maria, mas nós não podemos dar a ela um valor que ela não tem, que é de divindade, que é de mediadora, que é de intercessora. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, o apóstolo João, quando ele está narrando isso aqui, ele está lançando um fundamento muito importante,
Mas antes de falar sobre ele, eu quero compartilhar com vocês algumas verdades acerca de Maria, a mãe de Jesus. Ela de fato é agraciada por Deus, como diz o texto em Lucas 1:28, que o anjo, quando vem anunciar que ela seria a mãe do Cristo, o anjo veio onde ela estava e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Então, de forma nenhuma, eu quero dizer que Maria é uma mulher sem valor, muito pelo contrário, ela foi agraciada, ela foi escolhida por Deus, ela foi selecionada para trazer à existência o Filho de Deus, o homem que venceria a morte, traria a vitória a todos nós. Então ela é agraciada. E o texto também vai dizer que ela é bem-aventurada, ela é bendita entre as mulheres, em Lucas 1:42, quando Maria vai visitar sua prima Isabel, a mãe de João Batista, que João Batista já estava no ventre da sua mãe, com alguns meses à frente de Jesus no ventre de Maria. Quando ela chega, João se alegra na barriga da mãe. E aí olha só o que Isabel fala, e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Olha só, ela é bendita entre as mulheres. No meio de todas as mulheres, ela é bendita, ela é agraciada. Mas ela não é uma divindade. Olha o que o texto vai dizer no versículo 43. Mas por que me acontece isto? Que venha me visitar a mãe do meu Senhor. Olha só, Isabel, por revelação do Espírito Santo, reconhece que no ventre de Maria está o Senhor, o Salvador da humanidade. Mas ela não atribui a Maria o senhorio. Ela não diz: Maria, tu és senhora, tu és a minha senhora, tu és a mãe do Senhor. Então, é importante falar isso, é importante trazer isso ao nosso entendimento. Maria é uma mulher agraciada, bendita, bem-aventurada entre as mulheres. Maria não é a mãe de Deus. A palavra no grego, Theotokos, que quer dizer geradora de Deus, que dá luz a Deus, foi motivo de discussão dos concílios da igreja primitiva. Porque existia essa discussão: Jesus é Deus, então Maria é a mãe de Deus, foi Maria que gerou Deus, foi Maria que deu a vida ao próprio Deus. E aí nós temos vários textos que vão combater essa ideia. Por quê? Porque Cristo é muito antes de Maria. Ele é Deus, ele está no fundamento, na fundação de todas as coisas. Em João, capítulo 1, versículo 1, vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está falando de Jesus. Jesus está no início, Maria não estava, Maria é limitada. Maria teve, o seu momento na história de forma limitada, mas Jesus não. Jesus, como um homem, ele viveu 33 anos, mas ele existe desde a fundação do mundo, ele é eterno. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então Maria não é a mãe de Deus, Maria é a mãe de Jesus. Eu gosto, só para facilitar, que Maria é a mãe de Jesus, ela não é a mãe do Cristo, porque o Cristo é anterior. Ela é a geradora da parte de Deus, da parte de Jesus humana. Então ela não tem poderes divinos, porque ela é gerada, ela gera o Filho de Deus, ok? Então Maria não é imaculada. O que é imaculada? É sem mácula, sem mancha, sem pecado. Eu contei a história de que quando eu vim morar em Feira, comecei a ir para a igreja católica com alguns amigos, e aí aprendi lá que a única que não tinha pecado era Maria. Maria nunca tinha pecado. Imaculada Conceição. E aí um dia eu fui visitar uma igreja evangélica com um amigo, e lá na salinha perguntaram assim: quem sabe aqui quem foi que nunca pecou? Aí eu levantei a mão todo empolgado e falei: essa resposta eu sei. E aí quando eu falei: você sabe, o amigo que me levou fez uma cara assim, porque sabia que eu era da igreja católica, e ele olhou assim para mim e falou: você sabe? Eu falei: sei. Aí eu falei assim: é Maria, a mãe de Jesus. Ele falou: não,
não é assim não. Aí foram com muito amor, com muito jeito me dizer que Maria, na verdade, ela pecou, como todos nós. O único que não pecou foi Jesus Cristo. Você não tem respaldo na Bíblia para dizer que Maria é imaculada. Ela, como virgem, deu à luz a Jesus, sem conhecer a homem. E aí nós temos o texto aqui de Mateus 1:25, que diz assim, olha, mas José, falando que José, não a conheceu na intimidade enquanto ela não deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Jesus. O texto é muito claro em dizer que até o nascimento de Jesus, José não conheceu Maria, mas que depois eles tiveram intimidade, eles se conheceram intimamente. Tanto que Maria teve outros filhos de José, certo? Então, Maria não é imaculada, não tem texto para falar isso. O fato de ter dito que ela era virgem até o nascimento de Jesus, ok? Então, isso é importante para o nosso entendimento. Então, olha só o que diz Mateus 12:46. Enquanto ele ainda falava às multidões, Jesus estava ensinando, e aí os discípulos diziam, olha, tua mãe, teus irmãos estão aí querendo falar contigo e tal. E aí, enquanto ele ainda falava às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam lá do lado de fora, querendo falar com ele. E nós vamos ver depois o que é que Jesus fala acerca disso. Então ele está dizendo que a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. E alguns vão dizer que esse termo aqui de irmãos era também usado para alguns primos que eram muito próximos, eram como irmãos, eram como se fossem criados juntos. Mas nós vamos ter vários outros textos que lançam isso por terra, como por exemplo Mateus 13:55. Não é este o filho do carpinteiro? E aí só fazer um parênteses aqui também, porque a palavra que deveria ser melhor aplicada aqui no lugar de carpinteiro, na verdade, a palavra original aqui é tecton. E o que é que significa tecton? Tecton é a palavra grega usada para aquele que edifica casas, para aquele que constrói moradas. Tecton. E por que se traduziu para carpinteiro? Porque tanto naquela época de Jesus, como quando a Bíblia foi traduzida para o inglês, os ingleses eles usavam os carpinteiros para construir casas. As casas eram de madeira. Então ficou esse entendimento de que José, na verdade, o José era carpinteiro, ele trabalhava com a madeira exclusivamente. Mas ele não fazia mesa, cadeira, como nós vemos em alguns filmes, em alguns relatos. Na verdade, José ele construía casas, ele era habilidoso com as madeiras, ele tinha trato com as madeiras, mas para construir as casas, as portas, algumas paredes eram feitas de madeira, as janelas. Então, ele não era somente carpinteiro, ele na verdade era tecton, ele era construtor. E é também o que Jesus vai fazer, ele vai para o céu preparar a nossa morada. Ele é também um tecton de Deus. Ele veio preparar o nosso coração para ser morada do Espírito Santo. Jesus é o tecton de Deus também. E a sua mãe não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Então de onde lhe vem tudo isso? Ou seja, de onde vem essa sabedoria, esse poder? De onde vem isso? Se não foi criado aqui com a gente, nós não conhecemos a sua família, não são pessoas comuns. E aí nós temos aqui a relação de alguns dos seus irmãos. Irmãos e também as irmãs, né? Como o texto deixa muito claro. Então os irmãos Tiago, José, Tiago que é o mesmo apóstolo, irmão de Jesus, que escreve a carta a Tiago, José, Simão, que não é Pedro, Simão, e Judas, que não é o Iscariotes, não é o traidor, certo? Em Atos 1,14 diz assim, e unidos todos se dedicavam à oração juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então
estavam ali reunidos porque eles tinham medo das autoridades pegarem toda a família de Jesus, tentarem prendê-los, matá-los, para evitar que aquele movimento desse continuidade. Então eles estavam temerosos, eles estavam apreensivos, eles estavam juntos em oração, né? E no versículo 19 de Gálatas, capítulo 1, diz assim: mas não vi, o apóstolo Paulo, quando faz uma visita a Jerusalém, ele diz, perdão, não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. O Senhor aqui está com letra maiúscula, porque ele estava se referindo a Jesus, o irmão de Jesus. Ele só viu Tiago quando ele esteve lá. Certo? Então nós temos aí várias evidências que Jesus teve irmãos sanguíneos, que Maria gerou outras pessoas, outros homens e mulheres, tinha uma família. E no momento em que Jesus está sendo crucificado, muito provavelmente, muito certamente, José já havia falecido, porque era a responsabilidade do filho mais velho cuidar da mãe. Mas agora ele atribui esse papel a João. Eis aí a tua mãe, cuida dela. E de fato, historiadores dizem que João foi líder da igreja na cidade de Éfeso, né? E que existem evidências, existem relatos históricos de que Maria morou em Éfeso, né? Consolidando que João levou a sério essa missão dada por Jesus de cuidar de Maria, sua mãe, certo? Então nós temos aqui uma outra afirmação, que Maria não é Deus. Ela não é uma divindade. Alguns vão dizer que ela é uma semideusa, né? Então nós não encontramos respaldo bíblico para afirmar isso. Ou ela é humana ou ela é Deus. Para dizer que ela é Deus, nós temos um problema muito grande, porque aí não seria um Deus triuno, seria um Deus quadriuno. Se a gente colocar Maria também como divindade. Então, não existe, é o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Maria, ela não ressuscitou, ela nem não pode interceder na nossa relação com Deus, ela não pode se colocar como mediadora. Em 1 Timóteo 2,5 diz assim, porque há um só Deus, é um Deus só, um Deus triuno. Nós não temos como atribuir divindade a Maria. E um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só um mediador. Não há outro mediador. Alguns usam o argumento assim, pede à mãe que vai interceder ao filho para o filho pedir ao pai. Não tem respaldo para isso. Eu acho muito engraçado o Alto da Compadecida de Ariano Suassuna, porque traz de uma forma muito hilárica a ideia, né, nordestina de divindade, né? A ideia de que Maria, se você pedir a Jesus, você não consegue algo, mas se você pedir a Maria, Maria vai pedir a Jesus e ele não vai resistir, porque ele não resiste ao pedido da mãe dele. Não faz, né? Nós não encontramos na Bíblia respaldo para isso, né? Não conseguimos encontrar, e o texto está claro aqui, dizer que só há um mediador. Em versículo 6 diz assim, ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. Maria não se entregou por mim, Maria não se entregou por você, ela não morreu, ela não venceu a morte, porque ela, como pecadora, ela não foi capaz de vencer a morte. Ela não ressuscitou por si. Ela irá ressuscitar juntamente com todos nós. Então nós não temos respaldo para dizer que Maria está viva, que nós vamos orar a ela e ela vai nos atender. Então nós não temos respaldo bíblico para isso, porque a palavra é clara em dizer que só há um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Jesus Cristo, que morreu no meu e no seu lugar, certo? Então não há outra possibilidade. E aí o que acontece? Enquanto Jesus fala isso para Maria e fala para João, eis aí a tua mãe, o sangue de Cristo rega a semente que gerou a igreja. Naquele momento, Jesus está derramando o seu sangue e a semente que está sendo regada é o que gerou a igreja. Ele está nos unindo, ele está criando agora um laço não mais sanguíneo,
Não no sangue de pai para filho, não na transferência de DNA, mas na transferência do seu sangue, na união no sangue de Cristo derramado por todos nós. Então, em Cristo, nós temos agora o direito de fazermos parte da família de Deus. E o que ele está dizendo para João, o que ele está dizendo para Maria? Agora, vocês fazem parte de uma única família. Ó, me arrepio todo. Nós somos parte da mesma família em Cristo. E nós devemos respeitar uns aos outros como irmãos. Como irmãos. Olha só o que o texto vai dizer. Marcos 3,33, Jesus já está lançando base sobre isso. E ele diz assim, Jesus lhe respondeu, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Quando as pessoas estão dizendo, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, querem falar contigo. E ele diz assim, olha, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados à sua volta, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Aquele, pois, que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. E alguns vão dizer que Jesus estava desprezando a sua família. Não, ele não está fazendo isso. Ele está ampliando a sua família. Ele está colocando novas fronteiras para o que ele chamava de família, para o que as pessoas entendiam como família. Então, minha família é minha mãe, meu pai e meus irmãos. Não, agora todos aqueles que estão em Cristo, todos aqueles que são lavados e remidos, são regados pelo sangue do Senhor, fazem parte da família de Deus. São os meus irmãos, é o que Jesus está dizendo. Se você faz a vontade do meu Pai, se você faz a vontade de Deus, você é meu irmão. Você é minha irmã. Olha só, Gálatas 4,4, vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher bem-aventurada, uma mulher bendita, agraciada, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Por que era necessário ser nascido de uma mulher? Porque Jesus não veio do céu direto e fez o que ele precisava fazer. Porque havia uma sentença lá no Gênesis que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, um homem nascido de uma mulher venceria a morte, venceria o pecado, venceria as nossas dores, as nossas transgressões e ressuscitaria porque ele não haveria de pecar, porque ele não pecaria, porque ele não pecou. Então isso por conta da lei, ou seja, ele passou pelo crivo da lei. O que a lei dizia? Se você pecar, você vai morrer. A morte vai te prender. Você vai ser réu da morte. Mas Jesus, ele vem sobre esse jugo, mas ele não peca, então a morte não pode detê-lo. Por isso, ao terceiro dia, ele ressuscita. Porque ele não pecou. E a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Mas ele não pecou, então ele não recebe a paga das suas transgressões, porque ele não cometeu nenhuma transgressão. Ele não recebe a sua sentença, que é a morte. E aí por isso ele ressuscitou. E aí juntamente com ele nós podemos ressuscitar também. Versículo 5 diz, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós somos adotados. Nós somos enxertados na videira. Nós somos... O Jesus é o primogênito. Ele era unigênito e se tornou primogênito para que todos nós que estamos nele tenhamos também esse direito, esse benefício, esse presente de sermos chamados filhos de Deus. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Muitos não entendem esse termo Abba, Pai. O que é isso? É um termo hebraico, quando uma criança está aprendendo a falar, papá, ou, por exemplo, para nós, uma forma carinhosa aqui na Bahia, quando chamamos de painho. E a minha filha hoje, Sara, de 2 anos, me chamou de painho. E aí foi engraçado a situação, porque o meu sogro estava presente, e Tamires, minha esposa, chama o pai de painho. E Theo, meu filho de 4 anos, tem um hábito, de chamar o avô de painho, porque via a mãe chamando de painho, né? E aí Sara hoje, eu estava na sala, meu sogro estava sentado no sofá, e Sara
olhou, falou assim, painho. E aí todo mundo falou, tá chamando o avô de painho. E ela entendeu, apontou para mim e falou assim, painho. Aí eu me derreti todo, fui lá, beijei, abracei. E aí ela viu que me chamar de painho me derreteu. E aí fica toda hora, painho, painho. Aí depois eu fui pro quarto para estudar. E geralmente quando eu tô estudando, ela vai para lá, eu brinco, mas não deixo ela ficar lá porque eu preciso me concentrar. E aí quando eu falei, não, vá pra sala brincar com seu irmão. Aí ela veio, painho, painho. Aí eu peguei no colo, aí ela viu que me chamar de painho me comprou. Porque é um jeito carinhoso. Quem é o pai que não quer ver o filho chamando dessa forma? Assim é Deus, quando você clama dizendo, Paba, pai, paizinho, eu te amo. Então, não sei como é que você fala com Deus, mas Ele gosta, Ele se agrada quando você o chama de forma carinhosa. Versículo 7 diz assim, portanto, tu não és mais escravo, mas filho. Você não serve mais a Deus como um servo, como escravo por obrigação, você é filho. Você foi adotado. E para ser filho adotado não tem nenhum tipo de diferença. Não é aqueles pais que adotam e tratam os filhos gerados por eles de uma forma especial do que os outros filhos. Não, trata de igual forma. São corredeiros da mesma forma. E se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. Herdeiro por obra de Deus. Os filhos têm esse direito da herança. Você tem direito à herança que Jesus conquistou para nós. É a herança do nosso Deus. Olha só, Efésios 2,19. Assim, não sois mais estrangeiros nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você faz ideia do que é isso? Você é membro da família de Deus. Deus é o nosso Pai. Você faz ideia do que é isso? Você faz ideia quem é que está cuidando de você? Porque família é para isso, é para cuidar um do outro. E aí geralmente é função do pai cuidar de toda a família. Então Deus é esse pai. Talvez a tua relação paterna não seja das melhores, teu pai tenha falhado com você e você acaba transferindo isso para Deus, mas saiba que Deus é o bom pai. Deus é o bom pai, é o pai perfeito, é o pai maravilhoso, que não falha em nada conosco. Versículo 20 diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, ou seja, é sobre ele que essa família está alicerçada. Foi justamente sobre o sacrifício dele, sobre o sangue derramado, que nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. É ele essa pedra de esquina, essa pedra fundamental. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo do Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Eu e você somos morada de Deus, somos edificados. Então você precisa entender isso, que Jesus está ali lançando fundamento acerca dessa verdade que é a igreja. Em Romanos 8,15, porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor. Você não pode ser conduzido pelo medo. Você não recebeu um espírito de escravidão. Você não tem que andar temeroso. Você tem que andar confiante naquele que é o teu Pai. Mas o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. Você tem um pai que cuida de você. Versículo 16 diz, o próprio Espírito dá testemunho ao nosso Espírito, e Espírito aqui está com letra maiúscula, é o Espírito de Deus, Espírito Santo, dá testemunho no nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Talvez você ainda tenha alguma dúvida se você é filho de Deus, mas eu quero te dizer que essa dúvida que Satanás tenta jogar na nossa mente, tenta sempre, todas as vezes que nós erramos, que pecamos, ele tenta lançar isso, dizer, você não é filho, quem é filho não faz isso, mas na verdade o bom filho é aquele que se arrepende. Nós vemos lá na parábola do filho pródigo que o filho bom não é aquele que não erra, o filho bom é aquele que sabe se arrepender e que volta para os braços do pai porque entende que é o melhor lugar para estar. Então você
precisa estar conectado em seu espírito ao Espírito Santo para testificar em seu coração que você é filho, você é filha de Deus. Não deixe o inimigo roubar isso de você. Se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Ou seja, nós sendo filhos, nós vamos sofrer. Cuidado com esses que pregam o evangelho sem dor, sem sofrimento, sem cruz. O evangelho traz também suas renúncias. Cristo falou, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si dói, negar a sua carne é doloroso. Tome a sua cruz e siga-me. Faça o processo que ele fez, de renunciar à sua própria vontade. Então esse evangelho que você pode fazer o que você quiser, que o importante é ser feliz. Cuidado, muito cuidado. Porque se nós sofremos com ele, para que também com ele sejamos glorificados. Você quer ser glorificado com o Senhor? Você tem que viver esse princípio da renúncia da sua vontade, da sua carne. Né? Esse negócio de que o importante é ser feliz, e se o pecado te faz feliz, que peque, porque o importante é ser feliz, isso é uma verdade do inferno. Cuidado. Gálatas 3:26. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Quando nós temos fé nesse sacrifício, no que ele fez na cruz, nós nos tornamos filhos. Porque todos vós que em Cristo fostes batizados, vos revestistes de Cristo. Quando nos batizamos, é como se estivéssemos morrendo para o mundo e revivendo para Deus. E aí nós temos agora um novo viver em Cristo. Versículo 28 diz, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos são membros da mesma família. Não importa mais agora, somos todos irmãos, todos temos o mesmo benefício, todos temos o mesmo direito, todos estamos sobre as mesmas regras. O apóstolo Paulo está dizendo isso aos Gálatas, está ensinando isso em suas cartas. Nós lemos aqui aos Efésios, aos Romanos, aos Gálatas, ele lançando esse fundamento de sermos famílias de Deus. É o que Cristo deu o pontapé inicial lá na cruz, quando fala para Maria, eis aí o teu filho. Mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Olha só, em 1 Timóteo, diante dessa verdade, olha só como Paulo vai nos ensinar a tratar uns aos outros. Nós não podemos mais tratar os nossos irmãos em Cristo, não os irmãos sanguíneos, de qualquer forma. Olha o que ele diz, não seja duro na repreensão aos idosos, mas exorta-o como a um pai. O mesmo respeito que você tem para o seu pai, tenha com um idoso, alguém que é mais velho que você, alguém que tem uma idade mais elevada. Quando ele precisar ser exortado, que você faça com amor, como você faria com o seu pai. Aos jovens, como a irmãos. Se você está aconselhando um jovem ou alguém do sua idade, sua faixa etária, aconselhe como se você estivesse aconselhando o seu próprio irmão. Versículo 2, as mulheres idosas como a mães. Trate os idosos como você trata a sua mãe. As jovens como a irmãs, com toda pureza. Você tem pureza com a sua irmã, trate todas as irmãs como você trata as suas irmãs. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. É assim que deve ser o nosso proceder em família de Deus. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, eles devem aprender primeiro a praticar a piedade para com a própria família e a retribuir a seus progenitores, pois isso é o que agrada a Deus. E eu queria aproveitar esse versículo para lançar sobre você essa verdade, que você tem responsabilidade sobre aqueles que te geraram. Os seus pais, os seus avós, você não pode ser negligente com eles. Se os seus pais são vivos, cuide deles, se preocupe com eles. Seus avós, visite-os, ligue.
se preocupe, né? Procure saber se estão precisando de alguma coisa, né? Não deixem que numa fase de idade avançada, onde vem muitas doenças, muitas fragilidades, eles estejam sós. Então, é uma responsabilidade, e o texto está dizendo que isso agrada a Deus. Você não pode ser negligente com os seus progenitores, tá? Então, olha só, em Provérbios 18, 24, vai dizer que o homem que tem muitos amigos pode ser arruinado por eles, mas há amigos mais chegados que o irmão. Eu encontrei na igreja muitos amigos, muitos irmãos, pais, tios, avós. E eu não estou dizendo isso, eu não estou desprezando a minha família sanguínea, não. Ela é muito importante para mim, ela tem um valor maravilhoso. Mas eu achei também na igreja, no corpo de Cristo, irmãos, amigos mais chegados que irmãos. Não sei você, mas eu tenho uma família que é a igreja. E eu trato os meus amados irmãos com muito respeito, com muito carinho, assim como eu trato os meus familiares. E é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando, tá? Então, queridos, esse aqui é o fundamento que eu gostaria de lançar, é o que está por trás dessa afirmação de Jesus. Ele não está ali colocando Maria como mãe de todos os homens, como muitos dizem, Maria é a nossa mãe. Não, ela não é minha mãe. Ela é a mãe do meu Salvador. Ela é a mãe de Jesus. Quem morreu por mim foi Cristo. Quem é o meu mediador com Deus é Cristo. Quem morreu e ressuscitou por mim foi Cristo. Então, ele não está nessa afirmação fazendo nada além de lançar um novo fundamento. Não é agora os nascidos, não é aqueles que aceitam a religião judaica, que fazem parte de uma pátria, de uma nação, que são aceitos por um clã, por um grupo. São todos aqueles que estão em Cristo, fazem parte de uma família. Então Jesus está regando com seu sangue a semente que veio a ser a igreja. Que lá na frente, em Atos, capítulo 2, em Pentecostes, isso é ampliado. E aí Jesus, depois da ordenância, lá em Mateus 28, dizendo, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ensinado. Jesus também vai dizer o seguinte, se você, como nós lemos, né, se você obedece a Deus, se você quer fazer a vontade do Pai, você é família de Deus. Então, essa frase está lançando o fundamento da igreja. E João entendeu isso. E aceitou esse compromisso de cuidar daqueles que fazem parte do corpo de Cristo. E ele vai para a cidade de Éfeso, e lá ele se torna o líder daquela igreja. E ele leva consigo a mãe de Jesus. Mas é engraçado que Maria tinha outros filhos, mas é com João que ela fica, e é lá que ela morre. E só em 1850, se não me engano, o Papa Pio XII é que vai dizer que Maria, na verdade, é uma divindade. Maria é uma semideusa. E nós não encontramos respaldo na Bíblia para afirmar isso. Tá bom, queridos? Então, eu gostaria muito de que você tenha sido edificado por esse seminário, que você entenda tudo que Cristo está fazendo na cruz, todas as suas afirmações, as suas frases, as suas palavras, como ele está trazendo fundamentos para o nosso caminhar, certo? Então eu quero finalizar orando, pedindo ao Senhor que abençoe a nossa semana. Soberano Deus, muito obrigado pela tua palavra, obrigado porque teu Filho amado Jesus lançou
a sua vida na cruz do Calvário para derramar o seu sangue por nós, para regar a semente que veio se tornar a tua igreja que é lavada, que é guiada pelo teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é libertadora. Ela diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Senhor, vem libertar o nosso entendimento. Pai, nós queremos nesse momento declarar que Tu és o único Senhor e Salvador sobre as nossas vidas. Nós não estamos aqui, Pai, para brincar de evangelho, nós não estamos para brincar de sermos teus filhos, nós queremos te obedecer, acima de todas as coisas, agradar o teu coração. Queremos te pedir, Senhor, nos ajuda na nossa caminhada, nos ajuda, Senhor, a manter os nossos joelhos fortalecidos na tua presença. Pai, eu te peço pela vida dos meus irmãos que participaram, que assistiram a esse seminário, abençoa o Senhor de forma especial, enche com teu Espírito, enche com a tua paz, tira todo medo, toda ansiedade, toda angústia, toda depressão. Deus, que como igreja, como corpo, estejamos cada vez mais sarados e curados pelo Senhor. Pai, no nome de Jesus, dá-nos uma semana na Tua presença. Abençoa-nos, Senhor, em meio a toda essa pandemia, a essas dificuldades que temos vivido, Senhor, e te pedimos, Pai, guarda a nossa vida, guarda o nosso caminhar. Deus, no nome de Jesus, livra-nos de todo mal, de toda enfermidade, livra-nos, Senhor, do coronavírus, Pai, da chikungunya, da dengue, tudo que vem, Pai, trazer limitações para o nosso corpo, que seja, Pai, lançado por terra em nome de Jesus. Nós queremos te louvar e te agradecer mais uma vez e declarar que Tu és Senhor sobre a nossa vida. Obrigado por todas as coisas, é assim que nós oramos, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Queridos, mais uma vez, obrigado. Se você gostou, compartilha nos teus grupos, para as pessoas que você acredita que vão ser edificados por esse conteúdo. Se você gostou, dá o seu like. Se você não gostou, dá o seu dislike. E na próxima semana nós vamos falar sobre a frase que Jesus diz: tenho sede. É a última frase que Jesus fala para as pessoas que estão ali, né? As outras 3 últimas frases ele fala com Deus. Ele está expressando essas frases, afirmando para o próprio Deus. Mas na próxima semana nós vamos falar sobre a última frase, que é tenho sede, certo? Nós vamos falar um pouco sobre tudo que implica essa frase, todas as verdades por trás dessa frase, tá bom? Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, que tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, tá bom? Deus abençoe, vão em paz e não pequem mais.